À medida que nós entramos no mês de novembro, a liturgia já vai conduzindo a reflexão da comunidade, da igreja, para o grande desfecho da virada do ano, do final do ano. E sempre quando nós refletimos sobre fim e início de ano, entra no nosso modo de pensar também uma avaliação, porque a nossa vida ela é dinâmica e nós estamos caminhando também para o fim, ou caminhando para uma transformação, para uma nova realidade, uma nova dimensão. E a liturgia entra com esse tema da vigilância. Sempre que a gente começa o ano novo, quando a gente começa uma atividade, um novo emprego, a gente começa com um monte de planos. E à medida que a gente vai se ajeitando, vai se acostumando, vai conhecendo, a gente vai ficando mais dono do espaço, tendo mais segurança, corre o risco de acontecer uma acomodação, até mesmo um relaxo, e a gente achar que já sabe e descuida, e quando vê, a coisa descambou de vez. Então o tema da vigilância é muito importante. É importante, tanto é importante que a vida religiosa e dos monges coloca para cada final do dia uma avaliação, como se a gente, ao anoitecer, entramos no sono da morte. E por isso, no final de cada dia, devemos fazer um exame de consciência, uma avaliação. Então a liturgia nesses domingos, ela vai estar nos propondo mais ou menos esta avaliação. E é importante a gente ver o livro da sabedoria. Qual era o contexto? O que estava acontecendo? Muitos judeus, por causa da perseguição, foram se estabelecer em Alexandria. E longe das suas práticas religiosas e envolvido com uma cultura grega, eles começaram a entrar em crise daquilo que aprendemos dos nossos pais, daquilo que aprendemos do nosso Deus, daquilo que aprendemos do livro da lei, daquilo que aprendemos que, em resumo, são os 10 mandamentos. Deus nos deu uma lei sábia, uma lei perfeita, uma lei santa. Então, eles vão se seduzindo, se deixando seduzir por uma outra mentalidade que choca e que atrai e que coloca em crise os valores que eles tinham recebido da fé no único Deus, o Deus de Israel, Yahvé. E agora, o que é que está certo? E a gente se sente até um pouco constrangido de tentar ser fiel àqueles valores que Deus nos apresentou através de Moisés, os 10 mandamentos. Parece que isso acontece conosco. Tem cristão que às vezes na rua tem um pouco de receio de deixar transparecer que acredita em Jesus. Porque a sociedade nos apresenta uma sabedoria do pecado, uma sabedoria do mundo, uma sabedoria maldosa, de exploração, de competição e de egoísmo. Eu tenho que satisfazer os meus caprichos, os meus interesses, os meus prazeres, a minha satisfação. E vem tanta gente querendo enfiar goela abaixo para nós,
que a Bíblia está errada. E que essas coisas, não é, a modernidade é sempre muito bem-vinda, mas essas coisas que tentam enfiar na nossa cabeça e no nosso coração, e a gente vê está levando para a desgraça, está levando para a morte. E a gente pode ficar em dúvida, em crise. E daí o autor sagrado vai dizer: busca a sabedoria. Se for preciso, perde sono, suplicando para que Deus te dê a sabedoria. Quem busca a sabedoria de verdade, tenha certeza, enquanto você está pedindo, está desejando, está buscando, ela está se apressando em vir ao teu encontro. O autor sagrado está dizendo: continua firme na Torá. A sabedoria é Deus. A sabedoria são os valores que nós recebemos no livro da lei, das mãos de Moisés, os 10 mandamentos. Sabedoria é Deus. Então não tem que ficar constrangido, não tem que entrar em crise. Essas coisas que querem colocar na nossa vida, elas vão passar. E à medida que vai passando, como um furacão, como um temporal, como um incêndio, depois que passar a gente vai falar: só estrago. Por isso fica firme em Deus. O Evangelho também precisa de um comentáriozinho. O casamento judaico funcionava mais ou menos assim. No dia do casamento, o noivo ia buscar a noiva na casa dela. Só que não era assim fácil para levar a noiva embora, não. O noivo tinha que negociar, enquanto a noiva, com algumas moças, algumas amigas, ficavam numa parte da casa, longe da conversa, o noivo ficava negociando com a família os presentes que ele ia dar aos familiares da noiva para poder ter a noiva como esposa. Mas não é um negócio de compra, eu pago tanto. Isso seria uma ofensa. Eu reconheço o valor desta mulher. Então a alegria do noivo era poder dar quanto mais presente, e justificando por quê, com mais valor. E era uma negociação demorada. Por isso hoje quem atrasa é a noiva. Lá naquele tempo quem atrasava era o noivo. Porque ambos ficavam muito felizes, a família do noivo, de ver que o noivo estava dando, não é só uma ovelha, era umas vezes até um rebanho. Não era um vaso de flor, não, às vezes era alguma plantação. Então eram feitas essas negociações para dizer: eu estou levando uma preciosidade da sua casa. Eu reconheço o valor dessa moça, dessa mulher que eu vou ter como minha esposa. E outra coisa, eu estou entrando na família. Eu vou fazer parte da família também. E esta família é muito querida para mim. Por isso estou negociando isso. Não é só em troca da noiva, mas é reconhecendo o valor dela e dizendo: agora nós vamos ser uma família. Essa família vai ampliar, vai ter mais gente, porque nós vamos ter filhos. Tinha toda uma conversa. Terminada a negociação, o noivo ia se arrumar, se aprontar, buscava a noiva, e daí ia começar a festa de casamento. E essa festa durava uma semana. Então era considerado um tempo de espera longo. Enquanto isso, Jesus diz, elas tinham que ter lâmpadas, porque se ele chegar à noite no escuro, ele podia tomar uma pessoa errada.
E o Evangelho, Jesus vai dizer, 5 eram pessoas prevenidas, bem organizadas, realmente pessoas de valores, de virtudes. E 5 eram pessoas relaxadas, descuidadas, improvisadas, pessoas que não levavam muito a sério, levavam de qualquer jeito. O que Jesus está dizendo? A igreja. Nós temos cristãos que se empenham em ser fiéis aos ensinamentos de Jesus, que luta, que se empenha, que procura a cada dia alimentar a luz da fé, a luz da esperança, procurando viver os ensinamentos, os valores de Jesus. E tem gente que deixa para mais tarde. O tempo passa, não se cuida, não se previne. E de repente o noivo chega a hora da morte. Por isso que Jesus vai dizer, elas quando escutam o grito, o noivo está à porta, empresta um pouquinho. Não é que a outra não quis emprestar, se ela é virtuosa, ela até poderia falar, pega metade. Mas não tem como transferir tudo aquilo que você viveu para o seu marido que não viveu. Não tem como transferir aquilo que você viveu para a tua filha. Tem gente que fala, se eu pudesse estar, o filho está doente, né? Está lá internado. A mãe diz, se eu pudesse sofrer no lugar do meu filho, eu faria tudo. Não tem como. O sofrimento é dele. Eu sofro por sofrer junto. Mas eu não consigo arrancar o câncer do outro e passar para mim. Se eu pudesse, Jesus está dizendo, não tem mais jeito, perdeu a oportunidade. Então, para a gente estar pensando, como é que está sendo? Uma virada de ano, outra virada de ano. E a segunda leitura, a comunidade de Tessalônica, ela foi catequizada muito às pressas, porque São Paulo teve que ir embora. E alguns temas ele não conseguiu tratar. E ficou uma comunidade muito bonita, muito fervorosa, mas às vezes eles entravam em crise. E uma das crises que a comunidade estava vivendo era, o Senhor vai voltar logo. E tem muita gente que está morrendo antes de Jesus voltar. Quando Ele voltar, como é que vai ficar? Quem já morreu vai ter um encontro com Ele? Não vai. E nós, como que vai ser esse encontro? Vai ser por quantos dias? Quanto tempo? De que jeito? Daí São Paulo, em resumo, está dizendo, nós precisamos estar sempre na presença de Jesus. Às vezes, sempre que eu chego na igreja, eu vou lá na capela do Santíssimo, ajoelho diante do sacrário e rezo um pouquinho. Porque eu sei que ali eu estou falando com Jesus na Eucaristia. Mas quando você está lá na sua casa e alguma coisa te aflige, você começa a rezar, você sabe que você não está falando para as paredes. Você sabe que você está na presença de Jesus. Oh, meu Deus do céu, estou tão preocupado, eu estou tão aflito, me dá uma luz, como é que eu faço? Eu preciso dar esse passo, é muito importante. Daí você pensa, reflete, às vezes até arrumando a cozinha, outras vezes sentado ali na sala rezando o terço. Daí você fala, já sei. Então você sabe que você não está sozinho. São Paulo está dizendo, quem já morreu, foi para Deus, foi para Jesus. Quem não morreu, ele vai chegar e ele vai nos encontrar. O importante é saber que sempre, em qualquer dimensão da vida que eu esteja, eu sou de Jesus. Eu pertenço a Deus. Por isso,
a minha vida tem que ser do jeito que Ele ensina, para eu estar recebendo tudo aquilo que Ele promete.